Quando eu falo dessa questão de maquiar a educação, não é um problema essa... Eu acho que tem um nome, progressão continuada, alguma coisa assim. É, que o que eu você ia não falar. pode mais reter o aluno, você tem que deixar ele passando. Isso não é um problema para educação? Não, a extrema-direita tá fazendo um espantalho com Isso é isso. espantalho? Adoro espantalho. Opa, Adoro. deixa eu ver isso aí. Porque qual é a questão? Veja, a dinâmica de reprovação do aluno... Então, vamos imaginar um modelo tradicional. Então, tu tá no 6º ano. E aí, tu não foi aprovado em matemática. Aí, porque tu não foi aprovado em matemática, tu vai fazer o 6º ano de novo. Isso começa a criar um processo de defasagem. Então, tu vai ali, no ano que vem, estudar uma turma que a galera é mais nova que tu, tem outros interesses, está em outro momento do desenvolvimento cognitivo, está em outras dinâmicas de relação e tal. A ideia da progressão continuada, de você criar mecanismos para o aluno progredir de série, mesmo com alguns déficits de aprendizado em algumas matérias específicas, e você ir criando mecanismos para ir corrigindo esses déficits, passar dever em matéria para pagar depois, fazer reforço, fazer aulas a mais daquela matéria numa escola de tempo integral. Isso é uma ideia de você manter o aluno dentro da série adequada para aquela idade, dentro de uma lógica de convivência adequada. Porque todo aluno que reprova e fica para trás e entra em defasagem de tempo de escolar, ele sofre uma pressão muito maior para desistir da escola. Aconteceu comigo. Eu reprovei a 5ª e 8ª série. Ah, fala sério. Foi, pô. Fala sério. Eu tô falando sério. Eu era um péssimo aluno na ensino médio, fundamental. Intelectual reprovando. Não, eu virei um intelectual depois, é outra coisa. Mas eu reprovei a 5ª e 8ª série. Quando eu cheguei no 1º ano do ensino médio, eu era 1º ano, eu com 17 anos, terminei com quase 20, né, o ensino médio. E aí, era isso, eu já trabalhava, por exemplo, e aí tava numa turma de 2º ano de ensino médio com todo mundo adolescentezinho, 16 anos, que não trabalhava, não tinha responsabilidade e tal, e eu já trabalhava de carteira assinada, já pagava conta na minha casa, já, enfim, namorava, pensava em casar, era noivo, enfim, tinha outra dinâmica de vida, então eu pensei em abandonar a escola. Eu não abandonei a escola por causa da autoridade da minha mãe, que mãe dizia assim, você abandonar a escola, você sai da minha casa no dia seguinte. Filho meu só mora aqui no meu teto enquanto estiver estudando. Aí manhã manda, obedece quem tem juízo. Eu nunca abandonei a escola. Mas não existe isso de uma aprovação automática, então tá aprovando um aluno. Não, pelo contrário. Essa lógica de sair reprovando o aluno é pior. O X da questão, elemento de maquiagem, é que se reduziu a qualidade da educação a índice de IDEB. Então eu fui funcionário público da rede estadual da Bahia, né? A Bahia tinha um problema muito grande na época do governador Rui Costa, que a Bahia ficou para baixo no IDEB comparado com o Ceará e com Pernambuco. Então existia uma pressão institucional gigantesca para a gente melhorar o IDEB. Só que aí toda a conversa de coordenação, toda a orientação de cima da Secretaria de Educação não tinha nenhuma preocupação com qualidade da educação. Não tinha nenhuma preocupação com qualidade da educação, com aprendizado, com infraestrutura da escola, com porra nenhuma. A preocupação era com o IDEB. Então, o ensino, a escola vira um espaço para você pressionar os professores pressionarem os alunos para você aumentar a nota no IDEB. Aí existe um problema que é você considerar a qualidade da educação a partir da nota do IDEB. Porque o IDEB não mede a infraestrutura da escola, o IDEB não mede o nível de aprendizado dos alunos, o IDEB não mede a capacidade de formação continuada dos professores, a situação de planos de cargos e carreira dos professores, situação salarial dos professores e por aí vai. Então, há hoje um foco que é todo por exemplo, o Helder Barbalho, lá no Pará. Ele quis melhorar a propaganda dele para dizer que é um cara que fortalece a educação. O que foi que ele fez? Ele saiu acabando com as turmas da noite das escolas. Eu vou falar isso. Acabou com as turmas da noite, jogou tudo pro EJA para subir a nota do IDEB. Exato. Então você faz uma manobra para melhorar a nota do IDEB. E como educação virou índice do IDEB, porque enquanto eu estava falando de Pernambuco, alguém perguntou aqui do Ceará. Veja, o Ceará tem muito isso. A educação do Ceará é ótima. Por quê? Por causa do IDEB. Não é bem assim, né? Acho que o critério de medição da qualidade da educação hoje é um problema. O IDEB foi criado pelo amigo do Elias, o Fernando Haddad. E isso se colocou como um critério único de medição da qualidade da educação. Isso é muito limitado para a gente pensar a educação no Brasil. Eu já ouvi falar que o fato de você tirar as turmas da noite
é porque elas estão tendo a pior nota, que estão influenciando o IDEB, Tendencialmente. jogando pra baixo, e aí você consegue Porque aumentar normalmente o nível. aluno da noite trabalha, né? Exatamente. Tá fora da idade certa, e tem várias questões. Eu entendo que você precisa ter uma preocupação como um todo, você tem que atender todos os setores da educação para você ter uma educação de qualidade. Mas eu ainda acredito, falando desse espantalho que a direita promove, que a consequência de você colocar uma progressão continuada é que lá na faculdade lá vai chegar os alunos que o Elias estava falando. Mas não tem uma relação direta. Não? Não tem. Mas como é que o cara chega lá em cima sem saber ler ou ter uma boa técnica de entendimento se ele não foi jogado pra Quem frente? ensina ele também sabe, mal sabe ler também. Quem tá ensinando ele hoje... O ensino de forma geral. Então, mesmo que a chegue qualidade com mais... tá muito... A qualidade é que não tem. E a culpa não é nem do professor. Eu tenho certeza disso. A Eu sei que o menos culpado é o professor. Quanto ganha um professor em média no Brasil, por exemplo? Esse é o problema fundamental. As pessoas colocam o seguinte, olha, tem que investir em educação, aquela coisa da Revolução Francesa, que a educação vai salvar o mundo, né? Cara, a primeira coisa que eu acho, né, eu sou um leigo no assunto, é valorizar o professor, entendeu? Demais. Valorizar. Não tem condição o professor ganhar R$2.000 por mês. Aí depois o povo fala assim, mas você tá concordando demais com o Elias. Eu tenho, né, fazer meu contraponto aqui. Mas como é que não concorda com uma coisa dessa? Sabe? É o básico do... pouco. Então quem vai querer ser professor? No Rio de Janeiro, por exemplo, quem vai querer ser professor do estado, do município, você pode apanhar na escola de um aluno, por exemplo. Exato. Acontece isso É hoje, foda. sabe? A ausência do Estado nas periferias levou o quê? Levou que as próprias escolas se transformassem em território da milícia, do tráfico e outras coisas ilícitas, né? Pode ir paralelo, né? Eu acho que é muito mais profundo do que o próprio IDEB em si. Ô, Jones, e você acredita que a direita usa essa escola militar como um espantalho também? Falando que lá eles têm os melhores índices, quando na verdade tem 3 vezes mais investimento numa escola militar do que numa escola normal, e aí talvez seja por isso que tenha índice melhor. Eles fazem muitas maquiagens contábeis, né? Porque do ponto de vista do estudo científico já tem vários dados provando que não faz diferença no nível educacional. Né? Tem um pesquisador da USP, que é o professor Fernando Cássio, que é um grande especialista em educação, que ele coordenou um estudo fazendo uma medição e mostra que não melhora em nada a capacidade de interpretação de texto, de aprendizado, de raciocínio lógico e tal e tal. Isso por um lado. Por outro lado, o que a galera faz muito, e que isso é malícia de todo o projeto de desconstrução de serviços públicos. Na escola que eu trabalhei da Polícia Militar, na escola que eu trabalhei da Bahia, era uma escola administrada pela Polícia Militar. Porque antes do bolsonarismo, quem mais fazia escola cívico-militar era o governo Rui Costa, do PT da Bahia. E aí eu trabalhei na escola que tinha o melhor IDEB da Bahia, em Juazeiro. Né? Qual era a grande questão? A escola, para ser formada, ela pegou os melhores alunos da região, botou lá dentro, e a escola tinha uma espécie de processo seletivo. Né? Então você, para se matricular na escola, você solicitava a matrícula, mas aí eles iam... Tinha uma prova classificatória. Peneirando ali. Não era nem prova, era uma peneira via burocrático mesmo. Esse aluno aqui nunca reprovou, tem um histórico escola bom, nota boa. Deixa eu ver o boletim dele aí. Entrou. E aí você cria uma escola de excelência. Aí, o IDEB da escola é alto, então é porque a escola militar funciona. Não, a prova... para o negócio funcionar ou não, é você pegar uma escola problemática, uma escola ruim e tal, e você provar que aquele modelo, sem uma elevação substantiva de gasto, vai melhorar a escola. Mas se você, e aí vem a segunda malícia estatística, se você aumenta 3 vezes o investimento, ela melhoraria de qualquer modelo. Em qualquer modelo. Você pega um aparelho público que funciona com investimento X e você triplica, ela vai melhorar. Simples e objetivamente. Aliado a isso, se cria uma lógica que, mas a escola cívico-militar, ela cria disciplina. Ela não cria disciplina, ela cria medo. Aí vem outra coisa. Eu, por exemplo... É irreverência a palavra que eu ia falar. O cara é irreverente, não tem reverência a nada. Entendi. Eu, por exemplo, quando eu dava aula na escola da Polícia Militar da Bahia, eu sofri intimidação de alguns policiais. Os policiais me intimidavam. Por ser comunista? Por ser comunista. E na época eu usava um Black Power, Black Power, barbão e tal. E aí, não poucas vezes, quando eu tava passando nos corredores, tinha os policiais ali, o policial olhava pra mim e botava a mão na arma. Tá ligado? Botava a mão na arma, ficava fazendo estarro e tal.
Os alunos também tinham medo de vários policiais. Então, você cria um clima ali, um clima de terror. E aí, teve vários aspectos que houve interferência do trabalho pedagógico, porque qual é a teoria do negócio? A teoria é que a PM não vai interferir no trabalho pedagógico, vai só cuidar da parte administrativa, disciplinar, de ambiente, mas na prática a PM interfere no trabalho pedagógico. Então, já contei essa história algumas vezes em outras entrevistas, estava dando uma aula de Revolução Inglesa, Elias. Aí era na época que tava rolando um negócio com o Neymar, que uma menina acusou ele de tentativa de estupro, parece que era falso, depois não sei o quê. Aí trouxeram isso pra sala de aula, né? Eu comecei a debater e tal. Acho que a menina viu minha opinião bem progressista, bem avançada e tal, não sei o quê. A menina foi, levantou a mão e falou assim: professor, estão tirando onda comigo aqui porque me pegaram ontem no banheiro beijando uma outra menina. Eu quero saber o que é que o senhor acha disso. E aí, claramente, a menina jogou na roda pra eu defender ela, porque a menina tava sofrendo bullying, né? Dos colegas. E aí eu comecei a falar sobre diversidade sexual, sobre história da homossexualidade, do lesbianismo, lá. E eu fiz uma fala ali boa, acho que fiz uma fala muito boa, mostrando que diversas culturas, antes da expansão colonial ocidental, tinham noções de família diferentes, sexualidade diferente, de gênero diferente, que essa coisa de homem e mulher binária, heterossexual, é uma coisa que foi exportada na base da bala, e que mesmo assim na cultura ocidental sempre existiu espaço para diversidade sexual, mesmo que reprimida, não sei o que. Oxe, no outro dia eu fui chamado na coordenação da escola. Por quê? Os filhos de PM falaram pros pais, os PM foram lá fazer pressão na coordenação pedagógica, a coordenadora pedagógica me chamou para me dar um enquadro. Falando, você não pode falar disso não. Eu falei, eu posso falar. Tá dentro da Constituição, tá dentro das atribuições que o MEC me dá. Você comprou a briga. Comprei a briga. E meu salário parou de cair. Não, Passei 5 meses sem receber salário. Te mandaram embora da escola? Não manda embora, eu era funcionário público. A questão é o seguinte, deu um problema no cadastro. Mas pode ter dado, Jones. Não. Ah, para, Roberto. Deu um problema no cadastro e eu passei 5 meses sem receber salário. Mas depois você recebeu, né? E esse conservadorismo, ele está tanto na superestrutura, como o João está colocando aqui, como no subterrâneo do país, né? Eu comecei a dar aula na UERJ em 2014, né? Quando começou esse auge de escola austríaca nas escolas, neoliberalismo, Estado mínimo, mais Mises, menos Marx, é isso? Né? Eu peguei essa época, né? Quando entrei na universidade, quando fui admitido na universidade para dar aula. Em 2016, eu era professor na UERJ com o maior número de denúncias que chegava na procuradoria da universidade e na diretoria da faculdade. E quem fazia essa denúncia? Pai de aluno. O aluno estava incomodado com o meu conteúdo, comentava com o pai, alguma coisa e, sabe? Mas o que incomodava no seu conteúdo? Sua posição política? Era sobre isso, essa coisa de liberdade de expressão, não querendo sair do assunto, mas continuando aqui, que na China você não pode chegar num ambiente, não tem liberdade de expressão. Cara, eu acho que, por exemplo, na universidade, tá? Vou falar aqui. Na China você tem muito mais liberdade de opinião na universidade que no Brasil. No Brasil. Tem curso de economia, por exemplo, que você não sobrevive se você não for ortodoxo, não pensar daquela forma, não ser neoclássico, entendeu? Sabe? Você não sobrevive. Se você pensar diferente, você não sobrevive, se você não se impor, sabe? Você é caçado pelos próprios alunos, inclusive. Eu já ouvi falar que na China inteira você tem mais liberdade que no Brasil. Eu não tenho a menor dúvida disso, mas isso é um outro assunto, mas isso não tenho a menor dúvida disso. Uhum. Mas liberdade de expressão, liberdade acadêmica, tá aí, ó. O que o João estava relatando aqui antes da conversa nossa, que a academia ela tem uma característica que ninguém quer discutir pensamento. O diferente. Que daqui a pouco o pau começa aqui, eu acho, entendeu? Sabe, a porrada aí. Quando a gente fala do Eduardo Paes, o pau começa. Isso. A gente, sabe, não existe essa disposição na universidade de colocar dois que pensam diferentes, que vão discordar aberto. E você daqui vai tomar uma cerveja, vai fazer alguma coisa, sabe? Não tem essa cultura na universidade. Tem a cultura de um querer acabar com o outro, mesmo, literalmente, ou invisibilizar o outro, etc, né? Isso, acho que essa é um problema muito sério, né?